Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin caiu, Ethereum caiu, altcoins caíram no dia de ontem. Movimento de baixa que nos levou ao medo. Chegamos em medo, com o Bitcoin se sustentando em uma faixa crítica, uma faixa de suporte. Suporte que pode sim nos levar a acelerações e nos manter no trilho da alta macro. Só que o que acontece se a gente perder os fundos que foram formados nesses últimos dias? Será que é fim de bull market? Início de bear market? Ou é a oportunidade do ano? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, vimos quedas no dia de ontem. Dia de ontem que estava assim cheio de volatilidade. Era o dia da volatilidade. Com último dia útil do mês de agosto. Lembrando que segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, então temos dias sem liquidez. Tínhamos ontem também dados de inflação. A inflação veio dentro do esperado. No entanto, era também um dia que tínhamos o vencimento de 14 bilhões em opções de compra e venda a futuro do Bitcoin e Ethereum. Muitas coisas para trazer a volatilidade e, junto com ela, as armadilhas. Pois bem, vimos o mercado pressionar os compradores. Vimos baixa. O mercado tradicional caiu, SP500 e Nasdaq caíram, Bitcoin caiu, altcoins caíram, mas se sustentaram em linhas gerais, uma vez que a dominância também caiu, mostrando que os investidores estão ainda mais propensos ao risco. Lembrando que a maior probabilidade, de acordo com analistas e investidores, é o corte de juros nos Estados Unidos em setembro, que naturalmente beneficia mercados de risco. Maravilha! Tivemos queda. Queda que nos levou ao medo. Voltamos ao medo do índice de medo e ganância. CoinMarketCap e Alternative ME indicando medo. Medo no mercado com o Bitcoin em 108 mil dólares. Ontem nós não vimos a perda dos 108 mil dólares e esta madrugada nos levou próximos aos 107, mas vimos uma rejeição. E até o momento estamos acima dos 108 mil dólares. Dentro de um padrão, que é um padrão de baixa, no entanto, é um padrão de cunha descendente. É um movimento que vai afunilando. Movimento dentro de um padrão que, mais uma vez eu repito, normalmente rompe para cima. Normalmente não é 100%, normalmente é a maior probabilidade. Mas para que ela se confirme, a gente ainda precisa romper esta faixa de 113.500 dólares. Ponto que mostramos ontem. E se você não assistiu o vídeo de ontem, confira o mesmo. Aproveitando já para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E já aproveita, aperta o like, caso esse vídeo faça sentido para você. Pois bem, vimos queda, sustentação do Bitcoin no curto prazo em uma área extremamente importante. Respondemos a área de 618 de Fibonacci, do fundo lá da guerra entre Israel e Irã, em que os Estados Unidos se meteram no meio, vimos a aceleração e atingimos, e até segunda ordem, rejeitamos a área de 618 de Fibonacci. Então, sustentamos a cunha, que tem a característica de perder os fundos sem continuidade, sustentamos 618 de Fibonacci e, detalhe, chegamos ao medo. Então, medo já começa a chamar a atenção, porque o medo, sendo contraintuitivo,
sempre no mercado seremos contraintuitivos, abre janelas de oportunidade. Sem esquecer também que a gente tem um gap gigantesco em 117.200 dólares. Então, temos sustentações, sim, para o mercado. É plausível que a gente sustente essa área e veja acelerações, contanto que tenhamos o rompimento dos 113.500 dólares, o último topo descendente, que naturalmente nos levaria a romper a cunha, aumentaria a probabilidade de fecharmos o gap, iniciar um padrão de acumulação para o Bitcoin, que levaria posteriormente ao rompimento e, naturalmente, beneficiaria Ethereum e altcoins, algo que a gente vem repetindo nesses últimos dias. É importante que você entenda o giro de dinheiro, como o dinheiro vai se movimentar no mercado e como o farol do mercado, que é o Bitcoin, vai ditar quando isso irá acontecer. Perfeito! Então estamos muito bem, não é verdade? Por um lado, sim. Mas a gente não pode esquecer que o mercado é soberano. E a gente não tem só um olhar, a gente não vai olhar só para frente, a gente não vai olhar só para cima. Embora a gente tenha sustentações importantes, o mês fecha amanhã e a vela mensal não está das melhores. Essa é a verdade. A gente não está vendo a melhor vela mensal de todas. Nós estamos diante, deixa eu colocar aqui, nós estamos diante de uma vela mensal que é de indicação de correção. Mas é uma correção que poderia, sim, começar, se a gente perdesse os fundos formados nesses últimos dias, correção que nos levaria ao bear market? Essa é uma pergunta que muitos podem acabar fazendo. Bear market, queda livre, acabou a alta, vai todo mundo agora aproveitar as quedas e lucrar com as quedas. Mas espera aí, Luan, eu acabei de comprar, eu tô comprado, eu tô com altcoins, será que isso aqui vai levar ao bear market? Na minha humilde opinião, não. Nós temos em uma tendência macro de alta e manutenção de bull market, nós temos fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Qualquer correção acima do último fundo ascendente é uma continuidade de alta, é uma base de preço para continuarmos a subir. Quando que fica perigoso, então? É quando a gente formar uma base de preço e formar um topo descendente e perder essa base de preço. Pivô de baixa no mensal. É isso que vai iniciar o quê? O bear market. Nós vimos isto no passado. Nós vimos este cenário. Fundo, topo descendente, pivô de baixa. Bear market. Isso aqui caracterizou o bear market. Até segunda ordem, não temos nenhum indício. Inclusive, topos de ciclo não se formam em medo. O que eu tenho aqui? Medo. Beleza. Topos de ciclo não se formam sem euforia. Topos de ciclo não se formam sem acelerações e blow-off tops, com o varejo, com pessoas que sequer sabem o que é o mercado cripto entrando no mercado. É o movimento mais insano que existe. Que movimento você está falando? Movimento de fim de ciclo. Então, na minha humilde opinião, com base histórica, base em dados, nós não estamos diante de um bear market. Não estamos diante do fim do bull market. Eu quero salientar isto para você. Mas, Luan, o que acontece se este gráfico aqui de fato marcar o início de uma correção no mensal? Lembrando que para que a gente tenha uma correção no mensal, a gente precisaria perder esta área. Então a gente precisa descaracterizar a cunha descendente, precisa perder os fundos que foram formados nesses últimos dias
E a gente precisa sim de um ímpeto e um volume vendedor. Perfeito. Vamos considerar esse cenário? Se a gente entende que isso não vai levar ao bear market, será que isso vai levar a oportunidades? Eu acredito que sim. E eu vou te mostrar com base em dados. Só que antes, eu quero te fazer alguns convites. Eu já te convidei a se inscrever no canal. A gente tem conteúdo diariamente, sempre com base gráfica. Aqui eu não trago indicações de compra ou venda. São apenas vídeos educacionais onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas se você gosta de conteúdos de fato, com base no gráfico, sem viés, sem torcida, olhando para os dois lados, se inscreve. Também te convido a participar do nosso grupo geral do Telegram. Grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição, é um local em que eu passo análises, insights, dicas. Você tem acesso também a ofertas, bônus. Tem muita coisa bacana rolando nos nossos grupos. Então, segundo o link da descrição, participe, é gratuito. Agora, se você quer investir em conhecimento, quer se aprofundar, quer entender de fato como todos esses parâmetros, projeções, correções, considerações podem te ajudar e podem te levar à tomada de decisão inteligente, seu lugar é no Prêmio e Desafio. É o local, grupo do Telegram fechado, é o local em que eu apresento meus programas de conhecimento. Você tem acesso às minhas metodologias, estratégias, planos, carteira, cada um dos meus movimentos. Você tem acesso a diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. Um chat com o nosso time oficial será aberto e basta você enviar um oi. O time vai te enviar todas as informações pertinentes ao que a gente entrega. E se fizer sentido para você, será um prazer contar com a sua participação. Lembrando que estamos com valores promocionais até amanhã. Maravilha? Agora, sem mais delongas, o que acontece se a gente perder esses fundos? Pois bem, se a gente perder os fundos no Bitcoin, sem piadinhas, lá ele, se a gente perder os fundos no Bitcoin e começar uma correção no mensal, a gente tem que olhar para o que de fato acontece quando a gente corrige no mensal. Vamos lembrar, tendência macro de alta, correção no mensal. Será que essas correções no mensal trouxeram oportunidades? E será que se a gente tiver quedas adicionais, nós veremos o medo extremo aparecendo? Porque o medo pode ser oportuno, mas o medo extremo é oportunidade de ouro, quando a gente está em uma tendência macro de alta, que é o que temos nesse momento. Se a gente começar uma correção no mensal, a gente sabe que a correção no mensal, a base de preço no mensal, ela é formada quando o RSI, que é o índice de força relativa do gráfico diário, bate em sobrevenda, abaixo de 30. Tá? Eu vou colocar aqui, menos 30. Então, quando eu tenho correções no mensal, eu vejo o RSI, que é o índice de força relativa, este cara aqui, você pode encontrá-lo clicando em indicadores, índice de força relativa, clicar nele, é o padrão que está no TradingView. Você vai clicar nele e quando no gráfico diário, estamos no gráfico diário, ele atingir a sobrevenda, ou seja, abaixo de 30, a gente começa a formar a base de preço mensal. Então a gente começa a formar esse fundo ascendente. Nós temos neste momento que o RSI em sobrevenda está nas faixas de 102 mil dólares até meados de 98 mil dólares, próximo aos fundos formados lá no mês de, vamos ver, no mês de junho, foi durante a guerra.
Então, se a gente tiver uma perda dos fundos no Bitcoin, a gente iniciará uma correção no mensal, que hoje pode levar a base de preço nestas faixas de preço. Beleza, maravilha. Então a gente pode começar uma correção no mensal. E eu quero que você preste muita atenção. A gente bateu 108 mil dólares e a gente voltou ao medo. Se a gente bater agora em 102, você realmente acredita que a gente não verá o medo extremo? Na minha humilde opinião, a gente com certeza irá para medo extremo. Por quê? Porque todo mundo ficará extremamente alarmado e paralisado com o cenário de bear market. E eu te mostrei o que vai levar este movimento ao bear market. Não é esta correção. Será o repique, a aceleração posterior a esta correção que poderá nos levar ao bear market caso a gente tenha o pivô de baixa. Mas o bear market, ele vem acompanhado de euforia. Você está se sentindo eufórico? Nem eu. Então, acorda. Você está entendendo onde eu quero chegar, né? Pois bem, se a gente tiver uma queda, o medo extremo vai se alastrar. E como o mercado é contraintuitivo, ou seja, 95% das pessoas perde dinheiro. Por quê? Porque compra a topo e vende fundo. Se você fizer exatamente o contrário a estas pessoas, a 95% do mercado, você muito provavelmente estará em ótimos lençóis, em bons lençóis. Só que será que isso funcionou? Isso funciona? Será que aqui realmente a gente verá uma ótima oportunidade caso ela venha a acontecer? Será que realmente isso tem sentido? O que o Luan está falando há 17 minutos tem alguma base? Vamos olhar. Eu puxei, já vim preparado. Eu puxei aqui todos os pontos em que a gente viu o RSI do gráfico diário em sobrevenda, tá? Eu puxei as informações e eu puxei esta sobrevenda quando o índice de medo e ganância bateu em medo extremo. Eu vou aumentar o gráfico para ficar um pouquinho mais didático, mas eu já preparei isso para você. E em uma tendência macro de alta. O que é tendência macro de alta mesmo? Vamos olhar, vamos olhar. Não é isso que eu quero puxar, eu vou mostrar novamente para você. Tendência macro de alta, gráfico mensal. Tendência macro de alta é a tendência no gráfico mensal que nos mantém desta forma. Fundos ascendentes e topos. Temos tendência macro de alta aqui? Temos. Maravilha. Então, numa tendência macro de alta, correções, medo no curto prazo, nos levou a estes pontos. Base de preço, medo extremo, pânico em curto prazo, em uma tendência macro de alta, nos trouxe a primeiro fundo. Ele foi o fundo do bear market que se deu com RSI diário em sobrevenda e medo extremo, mas não vamos considerá-los. Tivemos aceleração, primeira pernada de alta, acima da pernada anterior, corrigiu. Oh meu Deus, vamos voltar a 10, vamos a 12. Quem lembra dos 12 mil dólares? Pois bem, atingimos um ponto crítico e este ponto crítico culminou com RSI diário em sobrevenda e medo extremo. Vimos acelerações de 63%. Anota aí. Bitcoin 63%, não estamos nem levando em consideração Ethereum e altcoins, que também trouxeram ótimas oportunidades. Posteriormente, acelerou, corrigiu, foi lá, porrada, oh meu Deus do céu, queda livre em uma tendência de alta. O que aconteceu aqui? Meu Deus, que queda livre, que queda brutal. Vamos olhar 9% em 3 dias no Bitcoin. Movimento forte. Nos levou a medo.
RSI diário, aqui está no gráfico de 3 dias, mas RSI diário em sobrevenda. Vamos voltar, vai ficar didático e você vai ver exatamente. Olha aqui, ó, RSI diário e medo extremo. Maravilha, chegamos a um ponto crítico. Deixa eu voltar aqui. Este ponto crítico foi um ponto para quem esperou e trouxe 190% de alta. Maravilha. Será que isso continua? Vimos o mesmo acontecer lá atrás, em agosto do ano passado. Quem lembra do carry trade? Oh, meu Deus do céu, carry trade. O mercado vai a zero. Tivemos duas oportunidades. Neste ponto, batemos o diário em sobrevenda e medo extremo e aqui também. Se você pegou esta área, você surfou nada menos do que 120%. Se você pegou esta área, você pegou nada menos do que 107%. Este ponto aqui, este ponto em setembro, foi um ponto que eu informei publicamente que eu iria comprar e eu apresentei as compras. Obviamente, a gente fez várias compras e a gente apresentou aqui. Olha, comprei por isso, comprei por isso, comprei por isso. Vimos alta. Pô, mais de 100% no Bitcoin. Eu não estou falando de uma meme coin, não. Estou falando do Bitcoin. Tivemos queda, 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 queda. Queda lá em fevereiro deste ano. Meu Deus, as tarifas de Trump. Oh, meu Deus, corram para as colinas. Vimos o quê? O mercado atingir o medo extremo e o RSI diário em sobrevenda aqui. Poxa, Luan, mas ele não marcou o fundo do fundo. Não, não marcou o fundo do fundo. Nós tivemos ainda uma queda do fundo de 4%. Só que, para quem é paciente, quem é consciente, entende que essa pode ser uma faixa de oportunidade. E olha só, será que foi? 60%. A gente começa a olhar para este padrão e ele pode nos levar aonde? A uma correção no mensal, ou seja, a base de preço no mensal, com o medo extremo. Será que isso aqui vai cravar mais uma das ótimas oportunidades? Quem sabe a última oportunidade para surfarmos a alta de fim de ciclo? Eu não sei dizer. Não sei dizer se teremos essa oportunidade. Mas, se ela aparecer, se os gatilhos forem ativados, eu, Luan, irei aproveitar. Eu irei às compras. E eu irei também às compras, na verdade, principalmente irei às compras das altcoins, que hoje estão bem defasadas, estão, em linhas gerais, extremamente baratas. Isto, mais uma vez, não é uma indicação de compra e venda, mas é uma demonstração com base naquilo que podemos ver no histórico, é uma demonstração e uma clara representação do que eu farei, porque eu farei, como eu farei. Avalia com cuidado e analisa. Lembrando que este tipo de movimento não é um movimento que só aconteceu neste ciclo. Ele aconteceu no ciclo passado e no ciclo anterior. Nós tivemos duas oportunidades entre o fim do ciclo de 15, 16, 17. Nós tivemos duas oportunidades aqui e tivemos 3 oportunidades na tendência macro de alta do ciclo anterior. Estes pontos foram extremamente oportunos e, uma vez que a gente volta a se aproximar destes pontos, eu não tenho como não aproveitar. Lembrando que você deve analisar todos os indicadores para tomada de decisão. Então, a gente entende que, mesmo que a gente perca, e eu não estou falando que isso vai acontecer,
Mesmo que a gente perca e caminhe para o pior cenário, talvez esse pior cenário ele abra espaço para oportunidades reais, oportunidades que historicamente foram muito boas. Só que só vai aproveitar quem tem caixa e quem tem a consciência de caixa. É por isso que eu deixo aqui na descrição a aula de Caixa Infinito para você. Analisa, confere ela, porque ela também é de extrema importância. Se você realmente gostou deste tipo de vídeo, comenta aí embaixo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, participa do nosso grupo geral e fica alerta, porque amanhã tem mais. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.